boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. Então, hoje, nós vamos... Itamar, pode deixar que eu transmito aqui, tá? Eu vou abrir aqui o meu compartilhamento. Aqui. Vamos hoje conversar sobre as questões, né, dar continuidade ao estudo do capítulo 8 da Lei do Progresso. Nós já estudamos 6 leis, todas elas umas relacionadas com as outras, especialmente a do progresso relacionada com as leis de sociedade. A gente vai ver isso hoje com um pouco mais de profundidade. E hoje nós vamos falar sobre a civilização, começando na questão 790. Eu vou conversar com vocês sobre a questão 790 até a questão 793, e o nosso querido Sérgio vai dar continuidade a essa nossa discussão de hoje. Então, a questão 790 é quando nós começamos a tratar das questões relacionadas à civilização. E a pergunta que surgiu, né, que Kardec fez, foi o seguinte: 790 é um progresso a civilização ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Pergunta difícil, acho que a gente se faz essa pergunta, né? Muitas vezes, hoje em dia. Vem a resposta dos espíritos.
progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Ou seja, temos que trabalhar, né? Precisamos passar por algumas coisas para podermos chegar à nossa maturidade espiritual. Então, na verdade, é um processo incompleto. Vamos ver isso um pouquinho mais tarde, que eu quero ler primeiro as duas questões, né? A questão 790A. Será racional condenar-se à civilização? A resposta dos espíritos. Condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus. Ou seja, a civilização é uma obra divina. Então, a gente pode, né, nos momentos que a gente se decepciona com o que a gente vê, a gente tem uma condenação, eu diria, emocional, mas racionalmente, a gente tem que verificar, né? Na verdade, a condenação seria para aqueles que estão abusando da situação e não da obra de Deus, que nós temos que passar por isso para alcançarmos a nossa perfeição, né? Falando um pouco sobre a lei de sociedade, nosso caminho passa, né, por essa convivência entre os irmãos. Então, eu trouxe aqui algumas considerações, sempre eu digo inspirada pelo espírito de Miramês, não quem sou eu, né? Então, as leituras que eu faço do material, né, que Miramês nos deixou, especialmente dos comentários com o Livro dos Espíritos. Então, vou trazer para vocês algumas considerações que eu trouxe aqui. Lembrando que a obra que eu gosto de consultar, que eu tenho consultado, embora consulte várias outras também, mas é sempre a filosofia espírita, e especialmente nessas questões que a gente está falando, estou me referindo ao volume 16. Aí esse volume, só abrindo um parênteses aqui, tem um prefácio muito bonito do Dr. Bezerra de Menezes. Mas vamos lá às nossas questões. A civilização é um progresso nos teus primeiros passos, ou seja, estamos ainda iniciando, né? A obra completa é muito demorada, é assim como alcançarmos a perfeição. Essa obra completa, essa perfeição, ela tem que se operar em todas as coisas e assim também em todas as criaturas que fazem parte dessa criação. Deus está presente em toda a criação, transmitindo ordens e instruindo a cada coisa nos seus devidos lugares e a cada criatura no nível que pertence. Essa é a justiça, é o reflexo do próprio amor divino. Ou seja, temos que também entender que as pessoas, né, estamos em estágios diferentes de aprendizado. Então, é um grande exercício a gente entender o que se passa numa questão de lidar com o entendimento da civilização, né? A civilização não se encontra em decadência como pensam alguns. Queiramos ou não, a gente se impressiona às vezes com o que a gente vê, a gente duvida até de que ela não está em decadência, mas queiramos ou não, só vamos, né, só partimos para a frente. Então, isso sim é a lei do progresso. A gente não, vamos dizer assim, a gente não retrograda, a gente estaciona, muitas vezes, mas sempre vamos para frente. Segundo o espírito de Miramês, a ideia de regressão é por falta da visão espiritual dos que ele chama de iludidos. É preciso, no entanto, ter a paciência com esses iludidos, pois o fruto não vem antes da flor. A teoria é a flor e a prática é o fruto. Então, a gente tem que cultivar essa flor para chegar nesse fruto, obter os frutos, né, desse trabalho. Devemos obedecer uma sequência da vida para que, com o nosso trabalho, a harmonia possa se expressar, trazendo-nos a maturidade espiritual e, com ela, a paz de espírito, a paz do coração. Outro ponto a considerar é que tudo no mundo depende do tempo. E a humanidade, a civilização, ela também não dá saltos, né? A gente tem aquela frase muito, muito usada, que a natureza não dá saltos, né? Temos que ir passo a passo. Assim é em tudo que se conhece. E mesmo a formação das crianças em homens de bens, para isso é necessário que investir durante muitos anos e fazendo com que eles escutem todas as orientações, todos os dias, para que aquilo comece a fazer parte da sua
do seu interior, né, do seu coração. A prática não pode vir antes do saber, do conhecimento. Então, como podemos condenar a civilização? Ela é portadora de muitas coisas nobres, e o tempo é que vai mostrando aos homens o que existe de bom nela. As mãos do tempo tornam-se as selecionadoras das lições imortais do amor entre os homens. Certamente que o desenvolvimento intelectual, no princípio, sem os freios do moral, não pode compreender o objetivo da civilização verdadeira, que marca nos corações os primeiros sinais da verdade e do amor. Voltamos aqui àquelas duas asas que a gente sempre fala, né? As asas da racionalidade e as asas do amor. Temos que contrabalançar essas duas questões. Voltando aqui aos comentários de Kardec, um país altamente civilizado, mas sem educação dos sentimentos, toma caminhos perigosos e disso se tem exemplos que não faltam na sociedade humana. A gente está aí, várias situações que a gente está vivenciando, né, nesse nosso período atual. O que os filósofos devem condenar, se querem perder tempo com essa condenação, que foi uma coisa que os espíritos deixaram muito claro, que a gente não tem que condenar a civilização, mas sim os que dela abusam, né? É esse abuso que a gente deve condenar. E, por vezes, deles mesmos, na vida em que levam, dos poderes que a civilização lhes entrega, e não apontando como marco desastroso na vida dos povos. Então, realmente a gente precisa ter um olhar diferenciado. Não é a civilização que deve ser condenada, mas sim o que o homem, né, as atitudes que o homem toma. E para isso que a gente precisa estudar, né, tomar conhecimento das leis divinas, para que a gente faça cada um a sua parte, e cada um vai fazer o todo, né? Mas vamos lá, questão 791. Apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer com que desapareçam os males que haja produzido? Resposta dos espíritos. Sim, quando o moral não estiver tão desenvolvido quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Esses males né, que a gente está falando são aqueles processos, muitas vezes a gente fala, né, que os males que a civilização traz são coisas muito ruins, né? A gente passa por processos dos quais não desejamos, mas Miramês nos traz uma reflexão quando ele afirma que esses males eles são processos indispensáveis para a educação dos homens. Os homens não encontraram outros meios para acordar que não seja sem o amparo, né, sem o amparo da dor, ou seja, através da dor. Todos os acontecimentos que nascem nas civilizações têm um objetivo, conhecido por Deus, né? E antes que que os seres humanos os descubram. Muitas vezes nós desconhecemos o objetivo final, mas sabemos, né, que ele é necessário. A própria natureza se encarrega de despertar nas criaturas os sentimentos de amor que dormem dentro de nós. O serviço do Evangelho é fazer unir os homens e uns trabalharem pelos outros, fazer da fraternidade um campo de força, essa ideia é muito, muito forte, que prende todas as criaturas em um ambiente de amor. A civilização tem feito muito mal à sociedade por faltar-lhe o amparo moral, daí a importância do Evangelho. Estamos todos abrindo caminho para a felicidade, mas isso tem um preço para cada criatura, e esse preço é a dor em todas as suas faixas de ação. Voltando, né, a caminhada individual para que o progresso se faça no coletivo. Depois de despertados todos os sentimentos de amor que todos possuem, a moral cresce e toma a mesma velocidade da civilização, que forma o intelecto, e aí as suas duas asas de amor e razão, de sabedoria e de amor, né? Elas vão alçar o voo que Deus espera desde a formação da alma, já que Deus a fez para tal, ou seja, fomos criados para essa perfeição.
Quando esse equilíbrio entre essas asas ocorrer, o mundo terreno terá se tornado um verdadeiro paraíso, onde a felicidade será o primeiro degrau para ingressarmos dentro de nós mesmos, encontrando outro paraíso onde poderemos viver a tranquilidade imperturbável, achei essa frase bastante forte, da consciência em toda a nossa expansão. É o que a gente espera, né? O que a gente trabalha para chegar a essa perfeição. Sabemos que o trabalho está difícil, estamos agora, inclusive, num momento de transição planetária, a gente percebe isso claramente pelo que acontece ao nosso redor, e a gente se manter preso, né? Essa fé, essa ideia é também um trabalho muito forte, né? De nos mantermos nesse caminho. No plano em que se encontram as sociedades terrenas, os males que ocorrem são como o bem para o futuro, porque assim as almas se não fosse assim, as almas permaneceriam nas suas paixões inferiores por tempo indeterminado, enquanto que para enfrentar as questões da vida, os grandes abalos, os grandes problemas, as grandes tempestades, os espíritos têm que procurar outros caminhos para a sua melhora. Então, aí a gente, né, vai buscar o que devemos fazer para toda essa melhora. Por fim, Miramês também traz uma reflexão, trazendo que Deus, tendo todo esse amor, nos enviou o Mestre Jesus para que nos trouxe, né, exemplos imortais do bem, de modo, e com o Evangelho, né, de modo que nós possamos sofrer menos e encontrarmos a esperança de alcançar a felicidade dentro dos nossos corações. Para educarmos os nossos sentimentos, as oportunidades, e por que não dizer, as escolas, né, a palavra que eu quero não é a diversidade, mas os enfrentamentos que nós temos são gigantescos, são grandes, e em todo esse processo educativo temos como nosso guia Jesus e a doutrina dos espíritos. E esse, né, vamos dizer assim, foi o maior legado que Jesus nos deixou, foi o amor que ele deixou para os próximos, né, para com o próximo. 792. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Resposta: porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Aí vem a questão 792A. Não será também porque criando novas necessidades suscita paixões novas? Resposta dos espíritos: e ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. O tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos. Então, o que seriam esses frutos perfeitos? Né? Aqui nos traz a reflexão de que o aperfeiçoamento das criaturas é lento e que se reajusta como um condicionamento espiritual nas experiências de passo a passo. Deus colocou por amor no centro da vida de cada espírito os dons eternos, todos iguais em todos nós, e esses dons se despertam lentamente pela força do tempo, pela força das nossas experiências individuais em nossa jornada. E à medida em que o homem cresce, aí vou colocar o cresce espiritualmente, né? Esses dons vão se irradiando, de forma que o ambiente da alma faz lembrar o ambiente de Deus, seu Criador. Isso me faz lembrar uma conversa que tivemos hoje com o Carmélio, em que ele fala que nós começamos a irradiar as energias como se fôssemos um sol, né? Então a gente começa a melhorar e toda aquela nossa melhora, ela passa a se refletir em torno do nosso entorno próximo e assim por diante, e se todos agirem assim, isso vai se, vamos dizer assim, se tornar uma coisa mais ampla. Aí sim, trazendo esse conhecimento, essa perfeição, essa caminhada, ela já passa a abranger a humanidade, a civilização, né? Fica uma coisa já maior. Por isso que, voltando àquela, é uma jornada individual para um progresso coletivo. A civilização, né, continuando aqui, a civilização não pode, de uma vez, em pouco tempo, iluminar o espírito.
esse processo estaria fora da lei que assegura a gradatividade para tudo. O nosso progresso é gradual. E o espírito faz parte de um todo, deve obedecer às mesmas leis estabelecidas pelo Criador. A natureza não dá saltos. Desse modo, a civilização que começa a despontar em uma nação pode não dotar imediatamente essa nação das duas qualidades espirituais, da moral e da sabedoria. O trabalho é fruto de milênios e a marcha da civilização obedece a uma certa ordem para desabrochar os seus valores reais. É para tanto que existe a lei da reencarnação, onde os espíritos retornam à Terra com novas roupas, quantas vezes forem necessárias, e cada vez mais avançam um pouco no seu aprimoramento espiritual, passo a passo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero trazer. As faculdades do espírito desabrocham lentamente dentro da lei do progresso. Segundo o livro dos espíritos, também, isso ocorre em todos os mundos habitados por espíritos encarnados e até mesmo desencarnados. Eles todos obedecem à lei do progresso, que garante a elevação de todos até o plano divino, até a casa de Deus. De uma civilização incompleta, não se pode esperar a perfeição. No entanto, a civilização atual é um começo, de maneira a levar a alma a chegar algum dia a reunir todos os seus valores e tornar-se um sol em favor dela mesma. Tudo que fazemos de bem é para o nosso aprimoramento, ou seja, para a nossa própria paz espiritual. Por fim, vamos ver aqui a questão 793, essa já é um pouquinho maior. Então, vamos lá. Por que indícios pode-se reconhecer uma civilização completa? Ou seja, depois de tudo saber, né, de antes, como é que está o nosso estágio, que temos que entender que a civilização não está condenada, então como é que a gente pode se reconhecer, né, que uma civilização está completa, ou pelo menos está nesse caminho? Aí vem a resposta dos espíritos. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Crede que estás muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Lembrando aqui que esse livro foi escrito em 1865 e que agora nós estamos com grandes adiantamentos tecnológicos, mas temos situações ainda que, não chamando de selvagens, mas de pessoas que estão em condição material inferior a de outros, né? Há uma certa desigualdade. Todavia, não tereis verdadeiramente direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos praticando a caridade cristã. Ou seja, essa desigualdade que nós vemos hoje, ela certamente terá desaparecido quando chegarmos no estágio dessa civilização evoluída, perfeita. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. E aí chega Kardec também com a sua colocação. A civilização, como todas as outras coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural necessário que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida em que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, mas que desaparecerão todos com o progresso moral. Por isso que a gente precisa trabalhar muito, né? Vamos combinar. De duas nações que tenham chegado ao ápice na escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas,
onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Podemos aí acrescentar no dia de hoje vários outros, né? E por isso tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim, para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre um amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças, opiniões, podemos acrescentar aí várias outras questões hoje, sexo, raça, tudo isso, né? Raça, sexo não, desculpa, opção sexual, né? Que eu tenho que ser mais politicamente correto. Onde exista o menor número de pessoas sem as graças, né? Não gosto da palavra desgraçados, mas enfim. Enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Nossa, quando eu li isso aqui, reli, né? Eu me lembrei da primeira questão. Se a sociedade não está condenada, né, a gente faz uma reflexão e a gente sofre com o que a gente vê ainda aí, mas não podemos perder as esperanças, né? Fomos aqui muito bem esclarecidos de que o caminho de transição é esse. Então, trazendo aqui algumas colocações também do Espírito de Miramês, eu vou fazer aqui as considerações, né? O Espírito de Miramês nos traz somente que podemos reconhecer uma civilização completa quando esta apresentar o equilíbrio entre o desenvolvimento moral e intelectual, e que este equilíbrio fará desaparecer as paixões inferiores que obscurecem todos os sentimentos da humanidade. Para isso, espera-se de cada um esforço próprio, para que esse esforço passe a ser coletivo e pertencente a todas as criaturas de Deus. As qualidades morais e tendências aperfeiçoadas em todos os rumos da vida do homem são fruto do tempo demorado, pois somos feitos iguais e a evolução ocorre a todos na sequência das vidas sucessivas. A cada um seu tempo, a sua jornada, né? Temos, embora criados iguais, temos caminhadas individuais. Né? Cada um agora vai precisar cuidar das suas próprias imperfeições em caminho dessa perfeição que buscamos. Né? A humanidade, para ser realmente civilizada na profundidade da palavra, deve banir do seu ser vícios incompatíveis com a serenidade da alma. E aí, ele traz aqui duas figuras, o egoísmo e o orgulho. Ambos escurecem todas as possibilidades valiosas do espírito, pois é o ambiente onde esses dois estão presentes, é onde a miséria humana encontra a inspiração direta dos geradores das outras misérias dos caminhos humanos. Para se libertar de todos os sofrimentos, não se deve esperar um libertador exterior, como muitos fazem. O Cristo interno é que comanda a liberdade divina. Jesus é o despertador cósmico das consciências das almas para que o Cristo nasça no coração de cada um. O Cristo volta, mas desta vez no mundo interno das criaturas, e não de uma vez para todos, mas na gradação da escala que pertence à alma. Jesus é o instrumento do preparo divino e humano de todos os povos. E aí sim a evolução vai ser de dentro para fora, do individual para o coletivo. Na trilha, né? Nessa trilha, nós vamos estar orientados pelas palavras de Jesus e pelo que ficou no Evangelho e na codificação que nos traz esse caminho. Bom, era isso que eu queria trazer como comentários dessas questões. Agora eu passo a palavra para o Sérgio. Sérgio, seja muito bem-vindo. Eu vou deixar as questões, que eu tenho as questões aqui também na tela. Se você quiser ler, eu tenho elas aqui, ou se você quiser, fica à vontade. Muito obrigada. Eu agradeço, obrigado, Beth. Quero sim, embora a minha leitura vá ser feita de uma edição e de uma tradução que não é exatamente a que é apresentada, mas, na essência, vai ajudar bastante. Então, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse sábado para nós podermos conversar a respeito do
Livro dos Espíritos e dos ensinamentos que nos foram trazidos pelos nossos irmãos espirituais. Capítulo 8, nós estamos na Lei do Progresso, que é a 7ª, e no item, vou chamar assim, 5, Progresso da Legislação Humana. Questão 794. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Respondem os espíritos. Poderia, se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então seria suficiente, ou seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Então, lembrando sobre o conceito de lei natural, de leis naturais, ou de lei natural, né, que é um conjunto de leis eternas, imutáveis, e que elas abrangem não só as leis que a gente pode chamar de leis físicas, né? 2 tipos de lei. As leis físicas, que regulam os movimentos, as relações da matéria bruta com o estudo que pertence ao domínio da ciência, propriamente dita, e as leis morais, que dizem respeito ao homem, considerando em si mesmo, em suas relações com o Criador e com seus semelhantes. Quero associar também um conceito da questão 621, que é onde estão gravadas as leis divinas, ou as leis de Deus, e a resposta é na consciência, que não seria essa consciência como nós comumente chamamos, mas sim algo íntimo, interior do espírito, ali gravado, né? Muito bem representado quando nós, nessa correlação com o sagrado, as pessoas dizem, nós dizemos que fulano teve consciência, né? Foi consciente. Que bom que ele teve consciência. Então, é quando essa grandeza ela vai aparecer naturalmente nas nossas ações. Quando ele diz que se os homens compreendessem bem e quisessem praticá-las, elas seriam suficientes, porque as leis elas são bem abrangentes e precisam, no nosso estágio, elas precisam de determinadas identificações. Quando Jesus diz, num processo evolutivo de leis para nós, partindo das leis mosaicas para a simplificação em 2 leis, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quando ele preconiza o amar ao próximo como a ti mesmo, ele engloba toda a essência das leis da relação dos seres humanos. Mas no estágio que nós estamos, no estágio civilizatório, no nosso processo evolutivo, é preciso que leis humanas sejam propostas para que essa ideia divina, essa ideia trazida por Jesus, tão natural, tão clara para nós, ela possa ser posta em uso, possa ser aplicada. A questão 700, por isso que ele diz, mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. E existem também as exigências da sociedade, dos desenvolvimentos dos povos, né, das sociedades em geral. Nós ainda temos essas divisões, então existem leis que são cabíveis neste momento, segundo os conceitos daquela região e daquele povo, são leis que lhes são cabíveis e outras que não são. Mas a questão 795 ela vai ajudar um pouco mais, porque a pergunta é: qual a causa da instabilidade das leis humanas? E aí eu já tomo a liberdade, fazendo um spoiler, de dizer que aonde está a instabilidade, nós também poderíamos dizer aprimoramento. A instabilidade seria, comparativamente com as leis divinas que são imutáveis,
as leis humanas seriam mutáveis, e assim mesmo elas precisam ser, porque nós estamos num aprimoramento, num processo evolutivo. E esse processo evolutivo vai se refletir nas leis que nós devemos seguir. Respondem os espíritos. Nos tempos da barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem em seu favor. Então, aqui, já aquela questão do próximo como a ti mesmo, ela ainda não está sendo refletida nas leis. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. Que justiça é essa? A justiça divina, aquela que já está dentro de nós, embutido em nós. Nós temos a noção da justiça. Esse conceito é tão verdadeiro que ele se reflete na questão legal, no direito penal. Você não pode se justificar pelo desconhecimento da lei por ter praticado um crime. Você não pode se justificar. Eu morava no interior da Amazônia e nunca li o Código Penal, não sabia disso. Não há essa possibilidade. Então, nós temos dentro de nós o senso de justiça. Nós sabemos, né, quais são os sentimentos que estão ali envolvidos nos nossos atos e tudo mais. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça. Ora, se as leis divinas são imutáveis, quanto mais eu me aproximar delas, através das leis humanas, elas vão se tornando cada vez mais estáveis. Quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, há a identificação com a lei natural e com um aspecto fundamental, que está sendo aqui sempre frisado, é que as leis são para todos, todos, né? Então, quando os nossos amigos espirituais, respondendo a perguntas, nos informam que todos nós passamos pelo processo evolutivo, que não há essa possibilidade e tudo, eles estão sempre dizendo a nós que nós todos temos as mesmas garantias, nós temos os mesmos direitos, numa linguagem nossa corriqueira, nós temos as mesmas garantias, mesmos direitos, mesmas oportunidades, e nós é que fazemos o nosso caminho. Então, à medida que as leis vão se aproximando disso, nós vamos tendo leis mais estáveis, porque estamos nos identificando com conceitos já arraigados nas leis divinas. Essa questão, por exemplo, da igualdade, 2023 nós estamos lutando por isso, por igualdade em aspectos dos mais simples possíveis, como, por exemplo, o direito de se receber justamente por um mesmo trabalho, e que pode não ser atendido pelo simples fato do sujeito ser uma mulher. Então, nós ainda estamos num processo de evolução em franco desenvolvimento para determinadas coisas e ainda estagnados em outras. Às vezes, nós não retrogradamos, mas nós, às vezes, damos passos atrás, né? Nós estamos num ano em que nós estamos dando passos atrás no processo civilizatório, com certeza. A civilização criou, diz então Kardec, a civilização criou novas necessidades para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social de cada um, que é uma frase que precisa ser observada com muito cuidado. A civilização criou novas necessidades para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social de cada um. Se nós pensarmos no conceito do Senhor Jesus, de quem a quem muito foi dado, muito será cobrado, já fica mais fácil de nós entendermos isso. Então, diz assim, foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições através das leis humanas. Então, se eu tenho uma determinada posição, eu terei direitos e deveres a serem cumpridos. Um exemplo simplório, por exemplo, é o exemplo, por exemplo, da taxação
que sempre aconteceu, lembra? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus, as taxações, os impostos, para que possa ser melhor distribuída a renda, que melhor seja distribuída a riqueza de um povo, para que pessoas menos aquinhoadas possam ter mais possibilidades e coisas assim. São regras que são estabelecidas, né, que podem, por exemplo, ajudar as pessoas até na justiça. Uma regra da justiça é um tratamento desigual para os desiguais. Então, um sujeito que vai brigar com uma multinacional e ele não tem recursos, ele tem o direito de entrar na justiça e ter o devido processo legal apoiado por ação de representantes da justiça gratuitos para ele. Então, são essas situações que precisam e são reguladas no dia a dia, no cotidiano das pessoas, no cotidiano das nações, no cotidiano do mundo. Mas, sob a influência de suas paixões, o homem criou muitas vezes direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural, e que os povos apagam dos seus códigos à proporção que progridem. Há um detalhe, numa leitura dos 10 Mandamentos, por exemplo, em que a gente não pode cobiçar o escravo do outro. Então, veja só, lá nos 10 Mandamentos, você não pode cobiçar o escravo do outro. Então, ali foi necessário, e é necessário um progresso, um avanço, para que perceba-se que ninguém vai ser escravo de ninguém, ninguém deve ser escravo. E nós, no Brasil, por exemplo, nós, volta e meia, os jornais noturnos apresentam casos em que salvam-se pessoas, são salvas pessoas de trabalho escravo, pessoas desconhecedoras dos seus direitos, vivendo na escravidão. E, às vezes, seria cômico se não fosse trágico, às vezes a pessoa que está nesse regime escravo é empregada, por exemplo, de um juiz, de um desembargador. São coisas assim extraordinárias, né? Difíceis de contar para um marciano que chegasse aqui. A lei natural é imutável e sempre a mesma para todos. Então, é a permanência da lei divina. São eterna e imutável essa lei natural, a lei divina. Então, a lei humana é variável e progressiva. Somente ela pode consagrar, na infância da humanidade, o direito do mais forte. Alguma dúvida até aí? Alguma colocação? Questão 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Pergunta complicada, difícil, bem feita. Resposta. Essa pergunta serve aqui fundamentalmente para 2023. Olha só a atemporalidade ainda das questões do Livro dos Espíritos, elas estão diretamente ligadas à nossa evolução bastante demorada, lenta. Resposta dos amigos espirituais. Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação pode, olha que maravilha, 2023, somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Então, aqui é o livro e a arma. Então, veja só, os amigos espirituais, questão 796, somente a educação pode reformar os homens. Lembra? Nenhuma ovelha será perdida. Passamos pela fieira da ignorância e não da fieira da maldade. Qual é o objetivo deste planeta escola? É um planeta punitivo? Não, é um planeta educacional. Entretanto, na situação que nós nos encontramos, é claro que existem leis que são necessárias para o afastamento do sujeito do convívio social.
Não há aquela possibilidade daquele irmão, daquele espírito no estágio em que se encontra, que ele não seja afastado do convívio social. Mas o objetivo não deveria ser encaminhá-lo para uma universidade de aprimoramento do crime. O objetivo seria que ele fosse encaminhado para um local em que tivesse a oportunidade do reaprendizado. O afastamento da sociedade impõe-se, mas com um objetivo definido e não punitivo. Questão 797. Como os homens poderiam... Não, como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? Isso acontecerá naturalmente, pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem, que o conduzem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda o serão. Espera. Aqui ele traz uma mensagem de esperança, de otimismo. Ele diz: o progresso é inevitável, ele não será parado. Por isso que nós vamos ter a evolução do nosso planeta, do nosso mundo. Isso é inexorável. Aqueles que não quiserem ficarão para trás, como é uma regra não só para o nosso planeta, mas é uma regra do universo, que nós sabemos de tantos e tantos espíritos que vieram exilados para este planeta para que poderem recomeçar ou refazerem a sua caminhada que não foi condizente com aquela no mundo em que se encontravam. Então, é uma mensagem na 797 de otimismo, de que as coisas vão acontecer e vão melhorar. Hoje, nós temos regras, veja só, nós temos regras a serem impostas durante as guerras para que não haja crimes de guerra. E essas regras não são observadas. Haverá o dia em que nós não precisaremos dessas regras, porque essas têm que passar, essas não são imutáveis. Haverá o dia em que nós não precisaremos de regra para guerras que não existirão mais. Então, nós evoluímos? Sim. Em certos aspectos, sim, não há dúvida nenhuma. Mas nós ainda precisamos caminhar muito mais. E precisamos aprender com tudo que está ocorrendo, aprender com tudo que se passa aos nossos olhos e que nós possamos transformar dor, lágrima, aprendizado dos dias de hoje, dor, lágrima e os acontecimentos do dia de hoje em aprendizado e sabedoria. Ter apenas conhecimento não resolve nada. Conhecimento é estéril. Se eu conheço as coisas, é um grande avanço, mas não é sabedoria. Conhecimento é como se eu tivesse as minhas mãos cheias de sementes para árvores frutíferas. Não nascerá nada na minha mão. Eu posso ter total conhecimento das coisas e não fazer. Eu preciso aplicá-las no dia a dia, eu preciso arar a terra, preciso jogar a semente, preciso cuidar dela, ou seja, praticar o duro exercício da mudança pessoal, da metanoia proposta pelo Senhor Jesus. Muita paz. E é um exercício difícil, né? Mas é necessário. Não tem alternativa. É isso e é isso. Então, Vidal, quer fazer alguma colocação? Não. Eu prefiro deixar vocês à vontade. Não, tá certo. Sérgio, muito obrigada pelos esclarecimentos que você trouxe para a gente, essas sacudidas que a gente está precisando e, como você mesmo colocou nessa questão, a temporalidade do que chega, né, das sacudidas que Kardec trouxe para a gente pelas palavras dos Espíritos, para botar a gente para pensar e realmente trabalhar muito nossa reforma íntima, porque cada vez que a gente pensa que está dando um passo para frente, parece que a gente deu 10 para trás. É exatamente isso. É muito duro, né? A gente está vendo como
O nosso planeta está torto. E não é só, não estou falando só de guerra, são as atitudes. Às vezes parece até que está todo mundo correndo atrás, estão uns perdidos, ainda não sabem muito bem o que fazer. E a gente tem que estar no caminho e auxiliar também quem está do nosso lado. E é como você falou, arregaçar a manga e trabalhar. Não adianta só estudar aqui, tem que botar na prática, né? Sair de dentro da sala de aula e ir para o campo. Tem que arar, e arar muito, porque a terra está seca, né? E a gente sente na responsabilidade de fazer isso, porque o progresso individual, isso me fala muito alto. É eu melhorando e o outro do lado melhorando, a gente melhora o todo. Senão, às vezes parece a luta em glória, né? A gente parece estar dando um murro em ponta de faca e a gente não pode desistir. A gente tem que sensibilizar quem está do nosso lado para as questões que surgem, outras que até às vezes não estavam tão claras na nossa mente, e agora você começa a questionar algumas atitudes, como essas questões salariais aí, por causa das mulheres. Eu passei por várias situações como essa, e era muito difícil, sempre foi uma situação difícil, né, de ter um salário, você parece que tinha que trabalhar 10 vezes mais e não alcançava aquela situação financeira. Mas, enfim, depois de muita briga, a gente batalhando muito, mas parece que a gente às vezes está dando uma ponta de faca, e por isso é necessário que todo mundo trabalhe. O trabalho é individual para que o nosso progresso seja coletivo, né? Então, eu gostaria de convidar você, Sérgio, para fazer a prece final, pode ser? Graças a Deus. Muito obrigada. Jesus, querido e bom amigo, Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, São José Carpinteiro, Mestre Ramatiz, Paulo de Tarso, todos os amigos espirituais de luz responsáveis por esse trabalho, nossos mentores espirituais, nossa família espiritual. Mais uma vez, nós estamos aqui agradecidos por podermos participar deste trabalho, principalmente porque, graças a Deus, estamos com saúde. O maior tesouro que nós podemos ter neste planeta. Com ele, com a saúde, nós temos a oportunidade de caminhar, e de caminhar na estrada, e de aprender ao longo da estrada tudo aquilo que nós necessitamos. Viemos aqui para a reforma íntima, para o aprimoramento. E nada melhor do que num sábado nós conversarmos com os amigos espirituais para eles nos apontarem, através dos ensinamentos do Senhor Jesus, principalmente, qual é a direção, qual é o norte que nós devemos seguir. Que o Senhor Jesus nos dê um final de semana de muita paz, que Maria de Nazaré cubra a todos nós e aos nossos entes queridos, que São José permita que o trabalho não nos falte e que nós possamos também ter uma semana com tranquilidade, que as pedras do caminho sejam tão pequenas que nós sequer venhamos a percebê-las. Graças a Deus.